Do inscrito, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhora senadora, general, é muito tempo, é um longo tempo, e são narrativas, lampejos de verdade, narrativas, lampejos de verdade, desencontros de palavras. O general G. Dias esteve aqui e ele foi muito bem treinado para os primeiros 45 minutos do jogo, mas o jogo era 90, não treinaram ele para os outros 45. Ele já não tinha mais perna, não sabia onde estava a bola, não sabia nada nos 45. E aí teve um bom treino. Mas essa palavra escudo, acho que ele falou bem 1000 vezes no depoimento dele. Tudo dele dava uma volta e vinha no plano escudo. Começava no plano escudo, dava uma volta e voltava para o plano escudo. Plano escudo, dava uma volta e voltava para o plano escudo. A nobre relatora colocou ali um mapa e ele começou a explicar as cores do plano escudo, né? E como disse agora o deputado Felipe, ele mente, e com a confirmação da relatora, que ele diz aqui que estava a posto desde o dia 6, e também se sabe do Penteado, que no depoimento dele ele disse que não recebeu os alertas que o G. Dias tinha recebido, não foi repassado. Então, há uma série de colocações, até porque são colocações que foram feitas numa CPI, outras colocações que são extraídas de depoimentos e também extraídas também de notas taquigráficas de outros depoimentos que acontecem por aqui. Então, a gente já ouviu de tudo. O Exército Brasileiro já foi odiado pela esquerda. Odiado, escrachado. No governo Dilma, com a Comissão da Verdade, assim, vocês eram o nojo do planeta, o nojo do Brasil, assim, generais escrachados, e eles dão números de pessoas que morreram, tal, nos porões, pessoas que foram torturadas, e assim, eles se importam com esses números, não se importam com os números das mortes de Cuba, o que fez Lenin no mundo, o que a esquerda matou e continua matando, porque todos esses países que são adorados, eles matam homossexuais. E aqui no Brasil se respeita. Embora eles achem que não, a opção sexual de alguém é problema dele, mas lá se mata. Lá se mata. Mas aquela Comissão da Verdade foi um escracho. Um escracho. E a gente via uma voz solitária, senador Cleitinho, do então deputado federal Jair Bolsonaro, gritando todo dia no plenário, defendendo as Forças Armadas. E aí, nadando de braçada. Assim, artistas, shows maravilhosos, porque eles foram esquerdistas que foram deportados. O Daniel Silveira está preso porque falou em AI-5, sem ter AI-5, não é? Falou em AI-5, foi preso pelo AI-11. Os palavrões já não interessavam mais, mas tudo. Aí vem o golpe, lá em 64. Mataram jornalistas desaparecidos, advogados desaparecidos, no golpe de 64. Queriam poder de qualquer maneira. Estão no poder golpista de 64. Agora, no julgamento do Aécio, Barroso vota para condenar o réu por 4 crimes e absolve no crime que eu também nunca tinha ouvido falar, nesse tipo penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quem fala em democracia hoje? As testemunhas oculares de 64 estão aí, dizendo nunca lutamos por democracia. Falácia. Nós lutávamos por uma ditadura também do proletariado. E se os militares nos fizeram mal, nós fizemos mais. Nós fizemos mais. Me desminta. É a história. E aqui Barroso, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, o que era antidemocrático agora virou democrático. Nós somos antidemocráticos. Falar em GLO é um crime. É um crime, né?
Eu fui recomendado por muita gente a não falar em GLO quando eu estava sem mandato. Falar em 142. O artigo 142 da Constituição era um crime. Mas GLO, depois que Lula ganhou, deixou de ser crime. Pode decretar GLO. Agora, antes não. E quem falou em GLO antes, sabe o Deus o que vai ser da vida dessa gente. Daqui para frente, com esse novo tipo penal. Bom, para mim é novo, eu não sei se o advogado presidente aqui, esse novo, é um tipo penal novo, presidente? É um advogado competente da Bahia, lá de... Calma. Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Esse tipo penal... Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nunca ouvi na minha vida esse tipo penal. Mas foi aplicado ao Aécio. Uma pena menor que é aplicada a traficantes no Brasil. Assassinos. Uma pena menor que foi aplicada ao terrorista César Batiste. Esse não teve nem pena porque saiu absolvido como cidadão de bem. Então veja o senhor, hoje, em que situação vocês estão as Forças Armadas? Porque foram escarnecidos a vida inteira pela esquerda, hoje não tem respeito do poder vigente, são obrigados a dar continência para ditador, e, com muita tristeza, sem o respeito da nação brasileira. Eu queria que vocês colocassem esse vídeo para mim, do depoimento do general na CPMI aqui do Distrito Federal. A CPI. Com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. O que seria inteligência emocional para quem diz tem que prender a todos porque são todos criminosos? Se ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, quem mandou prender todos? Senador Magno Malta, boa tarde. O que aconteceu? Tinha uma ordem judicial para cumprimento em 24 horas. Essa ordem judicial devia ser cumprida pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, com auxílio do Exército. Essa ordem foi... General, só um minuto. Para concluir, senador. Só para concluir. Não tem nada a ver com a Polícia Militar. Estou lhe perguntando, fazer uma pergunta pontual. O senhor falou com o presidente, o senhor o admira pela inteligência emocional. Eu gostaria de saber que inteligência emocional, quando o senhor recebeu ordem de quem para prender a todos e o senhor disse positivo. O senhor já sabia quem era baderneiro e quem era inocente? Porque prender a todos, porque todos são bandidos, todos eram bandidos. Quem deu a ordem? O senhor. E qual a sua dedução da inteligência emocional do presidente? A ordem da judicial determinava a prisão, o encaminhamento daquelas pessoas para triagem, como foi feito. General, a sua fala... Senador, veja só, ele está respondendo a sua última pergunta, seu tempo já acabou. Então, quando ele concluir... Eu concluo, mas eu quero pedir que ele responda, ele está falando... Sim, mas ele está respondendo, se não responder, não podemos fazer nada. Ele pode ficar calado também, não responder. Mas quem deu a ordem para prender a todos, que todos são criminosos? Foi a ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. Minha mãe... Senador, por favor, conclua sua fala, porque a gente não pode ficar aqui o tempo inteiro nessa polêmica, por favor. Não é polêmica, não, presidente. Desculpe, não é polêmica. São as palavras dele. O tempo, senador. Eu estou respeitando o tempo e lhe agradeço, né? Porque é uma afirmação dele, né? E lá na Bahia, lá em Bom Jesus da Lapa e Macarani, na nossa Bahia,
o povo dizia o seguinte: quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir pela boca. E eu não estou falando nada de mim. É uma fala do general na CPI do Distrito Federal, em que ele afirma a inteligência emocional do presidente, fala com o presidente dá a ordem, prenda todos, que todos são criminosos. E o senhor mesmo é testemunha e falou aqui ao longo do seu depoimento de que tinham pessoas ali que chegaram naquele dia, que não eram pessoas que estavam ali para poder cometer qualquer tipo de crime. Essa palavra é que eu queria entender, não é a questão judicial, que havia ordem judicial. O presidente da República, o comandante em chefe das Forças Armadas é ele, não é ele? Senador, pelo amor de Deus, eu já falei com o senhor aqui, tem 5 minutos, o senhor já passou do seu tempo. Não, já acabou, já está encerrada aqui a fala do... Não, ele não respondeu, senador, ele não respondeu. Passa a palavra ao próximo orador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.